Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, eu não lembro, juro pra vocês, eu não lembro de uma escalação tão difícil de descobrir nos últimos tempos no cenário Clube Atlético Paranaense. Por quê? E eu acho que esse que é o grande debate. Primeiro de tudo, pelos muitos testes que o técnico Maurício Barbieri vem fazendo, mas eu acho que isso pode representar algumas coisas. Primeiro, insatisfação com o time titular. Aí eu tô de acordo. O Barbieri, ele precisa estar incomodado com o que tá acontecendo dentro de campo. Acho que não adianta mudar a sua escalação. Acho que também precisa mudar o contexto, o cenário Maurício Barbieri, sabe? Então, precisa de mudanças táticas, precisa de mudanças de mecanismos, mudanças de comportamento, para aí sim você ter as mudanças de jogadores, de peças, surtindo mais efeito. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, jogadores que eram para ser titulares absolutos não vêm entregando o que a gente imaginava deles nesse começo de Campeonato Brasileiro de Série B. A realidade é essa. Luiz Fernando não vem entregando, Velasco não vem entregando, a própria zaga já gera uma dúvida ali com a possibilidade de volta do Tobias. É uma instabilidade basicamente em todos os setores, o que mostra que o Atlético ainda é muito inconstante, que o Atlético é muito irregular. Só que eu acho que esse excesso de trocas só vai potencializar essa irregularidade, só vai potencializar essa inconstância. Só vai potencializar esse cenário de tantas e tantas e tantas mudanças e a falta de definição de um time, de uma cara, de uma face. Eu não que esse time não tenha uma face, mas esse time, ele precisa, podemos dizer assim, fazer a barba. É um time de jogo posicional, é um time que prioriza pressionar o adversário, é um time que busca fazer triângulos entre meia, volante e ponta ou meia, ponta e lateral para construir principalmente pelo lado. Dá para reconhecer o Atlético. Mas muita coisa precisa ser lapidada. E no meio de tantas mudanças, e no meio de tanta inconstância, um jogador ele surge como um potencial titular. E um jogador ele surge como um potencial titular e como uma potencial contratação do Atlético, já que não é um jogador que pertence ao Clube Atlético Paranaense, que a gente está falando do Tevez. E eu já falei, se eu sou o Petralha, se eu sou o Possebon, eu já bato na porta do Pedrinho BH e falo, quanto você quer esse garoto? O Tevez não precisou de muito tempo para convencer a torcida e convencer a comissão técnica que é um jogador especial. Um processo, inclusive, muito parecido com o processo do Isaac. Um processo muito parecido com o processo de um jogador que já chegou, convenceu, só que tem uma grande diferença. O Isaac pertence ao Atlético, o Tevez ainda não. Então, eu não mediria esforços para a contratação de um ponta que eu considero um ponta diferente em vários aspectos. E acho que essa possibilidade da gente ter o Tevez fala sobre algo que só três jogadores têm no elenco. Leozinho, Tevez e Isaac. Acho que o Isaac não desempenhou tanto no último jogo e vai acabar ficando no banco de reservas. Mas o Tevez ele tem imprevisibilidade. O Tevez é um jogador imprevisível. O Tevez é um jogador que quando pega a bola não fica na cara o que ele vai fazer. E eu acho que isso para um ponta é fundamental. É um jogador que tem capacidade de atacar o fundo, buscar uma jogada de profundidade, como é um jogador que tem capacidade de vir para dentro buscar uma situação de finalização. Contra o Novo Horizontino, o desafio vocês pegam os melhores momentos. Você tem tanto essa jogada do Tevez buscando a profundidade, seja pela direita, seja pela esquerda, e eu acho que ele tem muita facilidade de mudança de corredor, até numa zona central, como por exemplo foi, como ele entra contra o CRB e dá uma assistência pelo lado esquerdo, como ele buscando essa condição de finalizar. A gente só vai finalizar de maneira um pouco mais perigosa quando o Tevez entra contra o Novo Horizontino e bota uma bola na trave e dá um sem pulo ali dentro da área que gera algum perigo. Então o Tevez ele traz esse cenário de dúvida para a marcação. O Tevez traz esse cenário de, assim, eu não sei o que esse cara vai fazer.
E a partir do momento que a gente entende que um jogador habilidoso, um jogador que tem boa capacidade associativa, um jogador que entra e já marca o impacto técnico dele durante as partidas, ele também tem esse poderio de estar perto do gol, esse garoto tem que jogar. Dando assistência, levando perigo, finalizando, incomodando. O Atlético, ele é um time que ele chega muito pouco. Então, se você tem um jogador que te abre um caminho pro gol, te abre possibilidade de você chegar ao gol e gerar situações, cara, é excelente. Excelente. Mas eu digo mais, assim. Eu falo muito sobre um Atlético precisando se reinventar em certo ponto da temporada. Um Atlético precisando de novas soluções em certo ponto da temporada. E esse jogo do Tevez, que circula bem no campo ofensivo, é versátil o suficiente no campo ofensivo, cara, me vem muito na cabeça um Atlético que prioriza muito essa jogada pelo lado. Só que, olha a diferença, por exemplo, de Luiz Fernando e de Velasco. O Velasco, ele joga pelo lado buscando centro. O Tevez joga pelo lado buscando fundo. Então, qual é a maior chance de viabilizar a jogada que vem sendo mais efetiva, que é essa triangulação pelo lado, pro ponto ou pro lateral, ataca a profundidade, com o Velasco ou com o Tevez? Dentro da estratégia do técnico Maurício Barbieri, o Tevez, o Isaac, o Luiz pela direita, que são pontas mais agressivos, menos associativos, fazem muito mais sentido. Então, assim, volto a dizer, uma aposta que eu considero muito bem feita. Uma aposta que eu considero certeira, assim. O Atlético tem a intenção de descobrir esse tipo de talento, que é hoje a maior possibilidade do Atlético encontrar situações de jogadores que estão dispostos a vir para o clube e que podem fazer diferença para o clube. O Atlético não vai encontrar talento de milhões de reais, de milhões de dólares. Esse cenário, ele tá por enquanto invalidado até pela situação financeira que o clube bate no martelo, que tem um momento complicado. Eu sei que o Tevez vai custar milhões, mas quando eu digo milhões é um investimento muito superior. Quando eu digo milhões é um investimento muito acima, um investimento muito discrepante em relação ao que o Atlético está acostumado. Então, assim, eu sinto que a gente tem que confiar no Tevez. Tem que confiar nessa mobilidade, tem que confiar nessa agressividade natural, tem que confiar nesse jogo mais intuitivo no último terço. Porque às vezes você tem jogadores que fazem bons movimentos, mas são movimentos muito mecanizados. Eu acho que quando a gente chega no último terço, a gente tem que ter um pouquinho mais de improviso. E o Tevez, ele alinha a capacidade de finalizar, a capacidade de mudar de corredor, movimentos mais burocráticos, movimentos mais necessários, com a malemolência, com o jogo de cintura, com a capacidade de criar, com a capacidade de construir, a partir do talento que ele tem. O talento, ele precisa falar mais alto. E é aquela velha história, talento se aproximando de talento, Tevez se aproximando de Zapelli, se aproximando ali de outros jogadores para se sobressair ainda mais. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau.